Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Bom, eu sou Alan Feliciano, minha formação é em Ciência da Computação, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e hoje eu atuo como Head de Data Office na Target Data Experience, onde também sou gerente de operações. E nos próximos 30 minutos eu não vou ensinar para você o que é o Data Office, mas você vai entender por que a sua empresa precisa de um, tá certo? E um recadinho importante, antes de começar, no final da nossa palestra, a gente vai sortear alguns brindes, tá? Para quem participar, beleza? E antes de tudo, eu quero começar com uma pergunta, que é a seguinte: quantos aqui já saíram de alguma reunião, onde todo mundo concordou que o problema existia, mas ninguém assumiu a responsabilidade para resolver? Não precisa levantar a mão, a gente sabe que é uma coisa muito comum, né? Já sei a resposta. E eu vou passar para vocês aqui uma semana que pode acontecer e pode ser que você se veja ela na sua realidade. Na segunda-feira, a equipe comercial entra em contato com a TI pedindo um dashboard urgente, sempre urgente, né? Pô, preciso de um painel, um pedido nada estruturado, sem critério de prioridade, sem as informações necessárias, não sabe de onde que o dado vai vir, mas quer o dashboard. Na quarta-feira, reunião de alinhamento com a gerência, e aí as equipes chegam, cada um com um número diferente. A fonte de dados é a mesma, mas cada área fazendo o seu próprio número. E aí, como é que chega com uma resolução numa reunião dessa? Reunião adiada, sem resposta. Sexta-feira, a conta chegou, tudo foi para o cloud, a conta chega para a TI. A TI recebe aquela conta, corre uma lágrima no olho, e a área não faz nem ideia do quanto está custando o dado que ela está ocupando. E o mais interessante é que nessa história, ninguém é vilão, ninguém é incompetente. Mas só que a estrutura de dados que a sua empresa tem, ela foi muito bacana e importante e trouxe a empresa até onde você está hoje. O detalhe é que o negócio mudou. Novas tecnologias, a gente está vivendo agora o advento da IA, as áreas estão sofrendo pressão para poder produzir mais, estão chegando para a TI com solicitações de acesso. Eu quero acesso aos dados, eu quero conectar meu GPT, eu quero conectar meu Cloud, meu Gemini, e a TI faz o que com isso? O negócio evoluiu e a sua estrutura de dados também precisa evoluir junto com isso. E esse problema, ele tem nome, ele tem método. Porque no fim do dia, as empresas, quem é da TI sabe, estão se estruturando, procuram saber qual que é a nova tecnologia, os stacks da hora, por que Snowflake é melhor que Databricks, que é melhor que ferramenta X, Y, Z. Escolhem uma ferramenta bacana, bota um BI de última geração, DataVis, coloca sistema de alertas, só que ainda na empresa existe planilha conflitante. Ainda tem reunião sem decisão. E o pior de tudo, a TI recebe o selo que a TI é o gargalo da organização. E aí, o que isso traz para nós? Traz que o problema não é a ferramenta. O problema é que os dados cresceram. E a estrutura que organiza eles precisa crescer junto. O problema, ele é de papéis, ele é de governança, não de tecnologia. As estruturas de dados precisam ir para o próximo nível. E esse próximo nível tem 20 anos de experiência acumulada. Nós trouxemos práticas utilizadas pelo DMBOK, pelo Gartner AM, TOGAF, frameworks validados pelo mercado. Trouxemos isso tudo para que a gente não chegue apenas querendo mudar ou puxando um framework padrão de mercado. Nós tropicalizamos o que já está funcionando no mundo para a nossa realidade aqui no Brasil. A gente tem 20 anos de história, mais de 180 clientes, mais de 300 projetos. Isso nos dá a expertise para que a gente possa avançar. Porque no final do dia, a gente tem recebido a pergunta de algumas empresas e elas sempre chegam na seguinte pergunta: como que eu faço para resolver isso de uma vez?
E essa resposta, eu não vou te dizer o que é, mas eu vou te dizer o que ela faz. Essa semana caótica não é uma realidade isolada, ela está por toda a parte. Uma empresa multinacional uma multinacional, uma indústria com planta em diversos países do Brasil, diversos países do mundo, a área de dados e IA começou a ser bombardeada. Um senior manager estava recebendo diversas áreas pedindo projetos, trazendo ideias para a mesa, trazendo muitas ideias bacanas. Só que tinha um detalhe, não tinha processo, não tinha um padrão, não tinha um filtro antes da solicitação chegar na TI. Cada pedido era analisado do zero, caso a caso. Não tinha política, não tinha um jeito de do gerente poder dizer não, do gerente poder dizer sim com segurança, porque não tinha um plano feito. E isso fez com que a gente, junto com eles, trabalhasse uma política global de dados e IA, uma política padrão, que define critérios para aceitar novos projetos, critérios para poder definir como que uma nova demanda chega, processo claro, porque no fim do dia as áreas não fazem isso por mal. Muitas vezes é que a gente não comunica, muitas vezes a política não existe dentro da empresa. Como é que as pessoas vão fazer as coisas do jeito certo se nós não dizemos para elas qual é o jeito certo de fazer as coisas? E não basta a gente ter o jeito certo, a gente precisa ter quem aprova, estruturas de comitê definidas, comitês operacionais, executivos, que estão ajudando a definir com segurança, olhando diversos aspectos de cada solicitação de IA que tem chegado, aprovação, conexão com as iniciativas estratégicas da empresa. Criado todos os guarda-reios, um instrumento muito valioso para poder dizer não com segurança e um sim com certeza. Antes, esse gerente tinha na mesa 27 ideias e não tinha nenhum critério para poder avaliar. Não porque ele não era incompetente, mas não tinha uma política clara. Agora, ele tem um processo que transforma esse caos em uma decisão. E esse é o início de uma grande jornada nessa empresa, que começa pequena, mas de uma forma muito poderosa, a estrutura, que vai pavimentar os próximos passos. E aí uma pergunta, quando a gente vê a seguinte questão, olha, o dado não está certo, de quem que é a culpa? É da TI ou é da área de negócio, é da área de marketing que usa o dado todo dia? Ora, a TI ela é responsável por garantir a governança, garantir a plataforma, garantir que os pipelines rodam. A área de negócio, ela entende do significado daquele dado. Ela entende se aquele dado está fazendo sentido para o negócio. Mas no final do dia, o problema, quando o número está errado, ninguém sabe o que é, porque não existe uma estrutura formalizada. O dono do dado não exerce responsabilidade sobre ele, e a TI acaba sofrendo com isso. Aqui, nós vamos entender como que essa estrutura se formaliza na empresa. Aqui nessa parte vermelha, a gente tem o C4I, é o Centro de Habilitação. É aqui onde os padrões, as governanças, a qualidade, a segurança, a capacitação, é aqui onde os padrões são definidos, para que as áreas de negócio, os domínios de dados de negócio, que agora tem papel, agora tem um Data Owner, tem o Data Product Owner, tem um Data Steward. Agora eles têm responsabilidades. O Data Owner, ele é o gerente da área. Se for a gente fazer uma comparação com o que a gente já vive no organograma da empresa, o Data Owner é o gerente da área. Ele já está acostumado a liberar acesso. Quando alguém liga para a TI, eu quero acesso a tal dado, daí não libera direto, liga para alguém para poder liberar esse dado para uma área nova. Então esse cara já faz esse papel. O Data Product Owner é a pessoa que lá na área, por exemplo, no financeiro, quando precisa de um projeto, ele faz o levantamento, ele entende os requisitos, ele já está fazendo isso no dia a dia dele. O Data Steward é a pessoa que ela
e emite aquele relatório todo dia, que gera informação para o pessoal trabalhar durante o dia, ele já está vendo se o dado está certo ou está errado. O problema é que essa estrutura não está formalizada. E perceba, ninguém novo contratado aqui. A gente só está dando nome, só está dando papéis. E por cima, a gente tem a estratégia e a visão da empresa. O comitê executivo, conectando as iniciativas de dados da empresa, as iniciativas estratégicas. Além disso, definindo, aprovando políticas globais e arbitrando quanto essas áreas aqui embaixo não se conversam. E o que muda quando isso está tudo formalizado? Muda que a área de negócio para de jogar o problema na TI. Agora, ela começa a fazer parte do processo do dado que está sendo consumido. A TI para de ser gargalo. Agora a TI foca no que é dela, na plataforma, nos padrões, no pipeline. Ela não precisa responder decisões de negócio de um número que nunca foi dela. E quando o número está errado, agora, nessa estrutura, tem dono, tem responsável, tem para quem você ligar e a pessoa vai poder te ajudar. E aí, isso não é uma burocracia. É a diferença entre um problema sem dono e uma organização que sabe responder e endereçar um problema quando ele aparece. E aí, num outro cliente, aconteceu a seguinte pergunta. O CIO levou um projeto de Data Office para o board olhou para esse projeto e falou assim, qual é o ROI desse projeto? O que ele vai gerar de valor para a organização? E a resposta foi clara. Esse projeto, ele não tem um ROI próprio. Esse projeto é um projeto de estrutura, é um projeto de fundamentação. É através dessa organização, dessa nova estrutura de dados, dessa evolução, que nós vamos ter condição na nossa organização de permitir que aconteçam projetos que vão gerar muitos valores para a organização. Porque hoje, com a TI sendo gargalo, a velocidade de desenvolvimento das áreas está presa à capacidade de absorção da TI. E a partir do momento em que eu tenho uma estrutura de governança, em que eu coloco padrões, em que eu coloco governança para que as áreas saibam a regra do jogo, participam do processo da construção dos números, a TI não precisa mais segurar a velocidade de evolução de analytics dentro das empresas. A TI agora, ela vai permitir autonomia para as áreas. E as áreas vão poder conectar, criar projetos, porque no final do dia eles sabem fazer muito melhor o trabalho deles, eles sabem criar muito melhor as análises deles. E não só isso, uma das coisas que a gente pega muito é as áreas de negócio, a gente vive num momento, as empresas de forma geral, o nosso mundo, um momento onde a Analytics já não é mais um diferencial, ele já é uma coisa necessária. E acontece que as áreas de negócio, elas precisam não mais daquele painel que vai ser utilizado todo mês, mas ela precisa tomar uma decisão essa semana de um número que ainda não está cruzado na base de dados, de um número que ainda não existe no Data Lake. Então as áreas de negócio, elas precisam de velocidade. E aí veja, muitas vezes elas vão criar estruturas, manda um chamado para a TI, até a TI responder, até ficar pronto, pode ser que já perdeu o time. Mas vamos dizer que ainda não perdeu o time da decisão. Foi feito um pipeline, foi feito um painel novo para poder tomar uma decisão uma única vez. E aí a pergunta que fica é, e depois que essa decisão for tomada, o que acontece com isso que foi construído? Então, isso fica claro, a gente entende que muitas das soluções de negócio que são criadas, muitos pipelines, muitas migrações de dados, elas existem para atender de uma única vez a demanda de negócio. Então, por conta disso, as áreas de negócio precisam voar, elas precisam de liberdade para poder fazer suas próprias análises. Mas liberdade com autonomia, segurança, com regras. Porque no final de tudo, Data Office é a fundação. Fundação não gera ROI, mas sem ela o prédio cai. E eu quero que vocês olhem esta imagem aqui comigo e pensem num ambiente de aeroporto. Lá no aeroporto, a parte vermelha aqui é o C4I e a TI, juntos. Isso aqui é a torre de controle.
A torre de controle, ela não voa, mas ela determina os padrões, ela determina a segurança, ela determina as regras. De baixo para cima, nós temos o fluxo de dados da empresa, fontes de dados distintas, processo de ingestão, gerenciamento, acesso de dados, streaming. Depois, Medallion Records, padrões para poder fazer com que o dado consiga ser reutilizado, camada de catálogo, data products, certificados da empresa, modelos prontos para uso, para que lá no fim a área possa acessar isso e gerar seus modelos de IA, gerar seus aplicativos de IA e de Analytics. À esquerda, nós temos as áreas de negócio. É o marketing, é o comercial, é o RH, construindo seus próprios pipelines de dados, construindo as suas próprias análises, construindo seus próprios produtos de dados. E interessante, percebe essa seta aqui vermelha? Os aprendizados. Esses aprendizados aqui, a torre de controle, a TI ela deixa de ser gargalo e ela passa a ser a torre de controle, onde agora as áreas ganham a pista. Os aviões decolam com segurança, porque alguém está coordenando o espaço aéreo. Tem alguém olhando para as coisas que estão acontecendo na empresa. Tem uma governança permitindo que as áreas possam fazer o seu voo com segurança. Porque no fim de tudo, a gente está falando aqui não de uma governança federada sem controle, mas sim de uma autonomia com inteligência coletiva. E a gente pode olhar para isso e pensar, nossa, mas isso parece tão grande, isso parece que, será que cabe lá na minha empresa ou não? A gente não está falando aqui de um elefante branco. Talvez você possa se perguntar, quantas pessoas eu preciso para isso? Quanto que eu preciso investir? Quanto tempo para isso ficar pronto? E a resposta é que depende da sua organização, é feito sob medida para você. Uma empresa enxuta com 200 pessoas, uma empresa média, ela não precisa de um CDO, comitê executivo, diversas camadas, 15 data stewards, mas ela precisa de clareza, quem que é o dono quando o problema acontece. Ela precisa saber qual que é o processo, ela precisa de uma estrutura mínima de governança. Ela precisa saber, ela precisa ter uma plataforma que dê autonomia para as áreas de negócio. Já uma multinacional, uma empresa grande operando em vários países, já é outro contexto. Ela tem dezenas de sistemas, fontes distintas, pressão do compliance, pressão da organização para poder crescer, operação mais complexa e essa jornada ela já exige uma estrutura mais robusta. Uma governança multinível, com comitês, um ritmo calibrado. Em ambos os casos, o Data Office ele é construído no ritmo que a sua organização comporta, não no ritmo que o framework ou que o modelo teórico exige. Ele é feito no tamanho certo para a sua empresa. E esse caminho no ritmo certo, ele não é um modelo pronto. A gente entende que existe um caminho que faz sentido para você. E esse processo começa como? Ele começa por um assessment. A gente senta, a gente entende a realidade da sua maturidade. Não uma maturidade declarada. Olha, aqui a gente é assim. Não, a gente levanta, a gente faz entrevista, a gente entende em 4 pilares. Pessoas, processos, tecnologia e estratégia. Nesses 4 processos entendemos qual é a realidade atual, qual é o exist da sua organização. E aí a gente começa a desenhar para onde nós vamos, para onde queremos estar em 24 meses, como que a nossa estrutura precisa estar em 24 meses. E a gente trabalha um roadmap, com uma visão 24 meses, não é um mundo ideal, tá? Isso é bem importante, não é um mundo ideal, é um mundo plausível, é um mundo que faz sentido para a sua organização. A gente define onde ela vai estar em 24 meses, a gente faz um desenho de quanto que ela vai estar no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, e é elaborado um plano. E essa implementação que acontece, ela é utilizada dos frameworks que eu citei anteriormente,
numa inteligência que a gente criou dentro da Target, onde ela se adapta à sua empresa, ela recebe os dados, a gente recebe os dados, processa e ela dá aceleração nesse processo de diagnóstico, de assessment, de roadmap e de definição de tudo que a gente precisa fazer para construir esse Data Office. Nós não trouxemos nada de fora e num produto de caixinha, mas pelo contrário, nós traduzimos o que funciona no mundo para o que é real aqui, na nossa realidade, no nosso país. E a certeza que fica, lembra da semana caótica? Lembra das realidades que essas empresas estão vivendo? Uma coisa que vai diferenciar uma empresa que tem um problema, que tem a TI como gargalo, que sofre com comercial, pedindo dashboard urgente, que sofre com áreas com números distintos, entre uma empresa que avança para um próximo nível, é apenas uma única coisa. É a decisão de fazer a diferença. A decisão de ir para o próximo nível. Porque no fim do dia, você já tem os dados. Você já tem as ferramentas. Você já tem as pessoas fazendo isso sem saber. O que falta é o próximo nível dessa estrutura. E ela tem método, ela tem nome e ela é construída para a sua realidade da sua empresa. É o Data Office. Pessoal, quem quiser conversar mais depois, está com alguma dúvida, eu deixo esse espaço aberto. Aqui é o link do site. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. E agora eu quero abrir para perguntas, né? Primeiro nós vamos fazer aqui a participação e depois a gente vai abrir para perguntas também, para que vocês possam trazer situações do dia a dia de vocês, tá? Então eu vou fazer uma colinha aqui e vou fazer aqui primeira pergunta aí. Quem participar, basta participar, tá, pessoal? Vai ganhar um brinde aqui da Target. Qual das 3 cenas da semana é a mais dolorosa na sua empresa hoje? Segunda, quarta ou sexta? Tá ouvindo? Sim. Segunda. É segunda-feira? Dashboard urgente? Dash urgentes. Meu Deus, eu preciso para ontem. É mais caótica. Legal. Qual que é o seu nome? Camille? Muito bem, Camille. Você pode vir aqui, Camille. Cadê o... Ah, obrigado. Camille, parabéns. Obrigado por participar. Vamos lá. Qual projeto de dados está parado na pista de voo da sua empresa esperando alguém coordenar o espaço aéreo? Opa. Bom dia. A gente tem um projetão de logística e é difícil porque são muitos KPIs e tudo mais e o pessoal é difícil de passar conhecimento para a gente e parece que é tudo urgente e é difícil a gente dar atração no negócio. Então a gente tem logística interna, externa e tudo mais, então está sendo bem difícil para a gente. Que legal. Muito bom. Qual é o seu nome? Qual a empresa? Felipe. Você é de onde, Felipe? Ah, tá sem fone. Valeu, querido. Obrigado, Felipe. Parabéns. Vamos lá. Tenho mais 2 brindes, hein? Qual a decisão errada foi tomada na sua empresa porque 2 times tinham números diferentes para o mesmo indicador? Aqui. Peraí que ela vai trazer o... Opa, qual é o seu nome? Sou o Rafael. Da onde, Rafael? Eu sou da Save, lá de Jaraguá do Sul. Legal. Fala, Rafael. Então, uma decisão errada que foi tomada é a questão de tamanho de mercado ou onde segmentar e atuar o mercado comercial. Legal. O time comercial tinha uma informação em planilhas, né, e a área de dados que estava construindo a versão oficial deveria, impor mais essa informação. No fim, eles tomaram uma decisão de seguir o caminho apenas do que eles tinham em mãos, que era parcial. Que era da planilha. Que era da planilha, né? E depois que aconteceu, a gente provou que não era errado, isso. Que coisa, né? Parabéns, Rafael, né? Deixa eu pegar o teu brinde aqui, Rafael. Parabéns pela participação, obrigado. Valeu. E a última? Pessoal,
Estão me ouvindo? Sim. Não sei o que aconteceu, o QR Code deu um bug ali. Nós estamos no stand, então qualquer coisa depois a gente pode procurar por e-mail, qualquer coisa, tá? Beleza. Tem um pontinho ali. Deixa eu botar no outro, de repente. Testa aqui lá, de repente vai. O que está travando... A última pergunta, hein? O que está travando a sua empresa de ir para o próximo nível de dados e por que essa decisão ainda não foi tomada? Maravilha. E aí, o que está travando a sua empresa? Qual é o seu nome e de onde é? Meu nome é Renan, eu sou da Bung, em Gaspar. Ok. Basicamente é convencer a alta direção que a gente precisa de uma governança de dados. Aham. É o convencimento, né? A cultura das pessoas olhando para a cultura do dado, né? Data driven ali. Sim. Então é isso que está travando, assim, isso que está impedindo a gente evoluir, basicamente. Falta levar essa clareza para eles. Exato. O Data Office é uma excelente solução para isso, porque ele é uma solução, é um levantamento de implementação rápida que você vai estruturar na sua empresa e não vai levar uma iniciativa isolada. Você vai levar um programa de diversas iniciativas que vão facilitar a tua organização da espaço. A visão que você deu ali do quadrante ali é perfeita, é exatamente aquilo que a gente quer mostrar. Eu preciso dessa estrutura aqui. Maravilha, parabéns. Obrigado. Pode vir aqui pegar teu prêmio. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, agora, se você ainda está com alguma dúvida, eu abro para perguntas. De forma geral, fiquem à vontade. Claro. Vamos lá, eu de novo. Vai lá. Você falou bastante da concepção do Data Office, mas, no meu entender, conectada à TI. Certo. Certo. Estava investigando, estudando um pouco algumas literaturas, né, entendendo o Data Office como um elemento, uma área isolada, né, conectada direto à estratégia, ao CEO, Perfeito. né, para ter uma liberdade, não ter viés, ter uma autonomia em relação ao que ela justamente precisa entregar, né? Exatamente. Queria que colocasse assim, a relevância dele dentro da TI ou continuar não diria a briga, né? A indução para que ele seja e se mantenha como uma área independente, conectada em projetos com a TI e com as demais áreas. Excelente pergunta. Rafael, né? Rafael, é o seguinte, quando a gente fala do Data Office, é o C4I. Então, o C4I, ele é responsável por gerar toda a governança necessária para a empresa. E ele, sim, é uma área isolada. Ele é uma área isolada. A realidade é que, para chegar aqui, hoje o dado está debaixo da TI. Entendeu? Pode devolver o microfone? Para fazer interação, né? Legal. Como a empresa é relativamente nova, né? 3 anos nesse modelo que ela está operando, e eu vim ano passado para a empresa e estou construindo essa área isolada da TI. Perfeito. Então, estou tentando fazer ela nascer já com esse propósito. Perfeito. Então, o dado hoje fica preso, sim, nos sistemas, né? Nos bancos que a própria TI constrói ou obtém, né? Sim. Mas, de forma tática, né, ou operacional, eu já faço com que ela venha, né, a governar de fato os dados da companhia. Não o dado em si que está no sistema, mas o dado que é utilizado para toda a companhia. Do Analytics. Do Analytics, isso mesmo. Perfeito. Não, mas esse é o fim. Esse é o fim. A estrutura do Data Office prevê essa estrutura isolada que está tocando... Vocês estão me escutando? Essa estrutura isolada que ela conecta com a estratégia da empresa, ela conecta com a TI, por isso que ela está aqui do lado. Ela conecta com a TI e ela define os padrões e capacita as áreas de negócio, para que as áreas de negócio possam fazer os papéis dela e ela possa instruir a TI. E aí tem um cenário interessante, porque hoje quando a gente fala de conta de cloud, de tudo que é alocado de recurso para a TI, para a parte de dados, fica debaixo da TI de alguma forma. Só que o CDO, ele não vai deixar esse budget para a TI, ele quer puxar para ele. Então, por isso que existe essa intersecção com a parte de plataforma de dados, onde o CDO ele faz essa gestão aqui,
que teoricamente está junto com a TI. Entendeu? A TI está dando suporte, está dando respaldo, mas ele está controlando o orçamento e está trabalhando em conjunto com a TI. Agora, os padrões, eles são desconectados. Perfeito? A gente traz muito esse contexto da TI por conta que, às vezes, para dar o próximo passo, não dá para nascer essa área de cara. E aí a TI ela acaba sendo a habilitadora dos primeiros passos. Mas depois que a gente tem um plano claro e a gente leva para o board para poder, para eles verem onde que isso vai chegar na sua organização, eles vão entender os prazos que têm que ser dados. Então, faz sentido a colocação e, de fato, no final, isso aqui sai tudo debaixo da área de sistemas de TI, né, e vai ser uma área própria. Tá certo, obrigado. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Uma pergunta lá no fundo, lá. Só para a gente finalizar, bem rapidinho. Lau. Tem uma... Diga. Deixa eu tirar a fome. Eu tenho uma pergunta, um caso que aconteceu na nossa empresa, é o seguinte, a gente pondera a área, né, damos os dados para a área de negócios, só que Ei, Só que a área Só um pouquinho, de negócios... eu não estou conseguindo te ouvir, vem cá. Oi? Vamos falar aqui junto aqui, vai dizendo aí. É que eu não estou conseguindo te ouvir no fone, diga lá. Ah, tá. Um caso que acontece na nossa empresa, às vezes a gente pondera a área de negócio, damos dados sobre o nosso guarda-chuva ali. Perfeito. A área vai lá e faz os KPIs dele, as análises deles, fizeram dashboards, tudo. Perfeito. Só que muitas vezes a pessoa sai, ou seja, vai para outra empresa, outros caminhos, deixa o pepino para trás e quem resolver é quem? É a TI. É a TI. Como que a gente sai do outro lado para a gente não ficar com esse abacaxi forever, assim, no sentido de, olha, vocês têm que saber também resolver, sair do outro lado, a gente está dando os ferramentais, está dando capacidade para vocês resolverem, para não trazer de volta para a TI esse problema, né? Essa é a minha pergunta. E aí o que acontece? Pode ficar aqui porque... Pode ficar aqui. O que acontece? É aqui que o negócio pega, ó. Quando as áreas de negócio fazem seus próprios desenvolvimentos, eles precisam seguir padrão, eles precisam ter jeito de desenvolver as coisas deles, precisam ter governança. Sim. Quando eles fazem, eles precisam, de alguma forma, catalogar isso. E isso fica no catálogo de dados da empresa. Essas soluções precisam de ter documentação também. A gente precisa ensinar as áreas de negócio a fazer documentação. Não só a TI tem que fazer documentação, eles também têm que documentar o que está sendo feito. E aí esses aprendizados, eles vêm para cá, para um catálogo de dados onde vai ter produtos de dados certificados e produtos de dados não certificados. Qual que é a diferença? Um produto de dado não certificado é a área que produziu. Um produto de dado certificado, a TI validou esse dado, validou o pipeline, viu se está no padrão, e aí ele ganha um selinho lá no catálogo de dados, tipo um perfil verificado no Instagram, um selinho azul, certo. Entendeu? Então, o que está faltando não é resolver o problema, é colocar uma etapa de documentação. Vocês estão criando solução, mas precisa de documentação. E aí a gente colocando essas pessoas aqui na área, para poder fazer essa curadoria e esse apoio, eles passam a ter responsabilidade. Eles vão ter encontros quinzenais para poder ver o que está sendo feito na área. O que está sendo produzido? Está seguindo o padrão? Não está seguindo o padrão? Então, esse aqui é o comitê executivo, né? Esse aqui é o comitê executivo, mas tem um comitê operacional, onde participam integrantes do Data Office e as equipes, e uma equipe de domínio de dados, e aí ele checa, cara, como é que vocês estão gerando sistema aí? Tem documentação, não tem? E aí, no começo, o Data Office, o C4E, ele tem que pegar pela mão. Vem cá, vou te ajudar e tudo mais. Só que com o tempo, isso é para ser uma rotina da área. Então é um processo de habilitação. É bem mesmo o trabalho de formiguinha. Não, beleza. Legal? Valeu. Prazer, meu querido. Pessoal, obrigado. Estamos ali no stand, ali nos balcãozinhos ali. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.